de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob impulso do Espírito Santo. Hoje, 21 de setembro, meu irmão, minha irmã, celebramos a festa de São Mateus. E a igreja nos dirige uma palavra sua, palavra da sua tradição. O texto que nos é oferecido no dia de hoje, na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas, é tirado das homilias de São Beda Venerável, presbítero, do século VIII da nossa era cristã. E traz como título: Jesus viu-o, compadeceu-se dele e o chamou. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que é catequese, instrução para a nossa vida de fé. Jesus viu um homem chamado Mateus assentado à banca de impostos e disse-lhe: segue-me. Viu não tanto com os olhos corporais, quanto com a vista da íntima compaixão. Viu o publicano, dele se compadeceu e o escolheu. Disse-lhe então: segue-me. Segue quis dizer imita. Segue quis dizer não tanto pelo andar dos pés, quanto pela realização dos atos. Pois quem diz que permanece em Cristo deve andar como ele andou. E levantando-se, o seguiu. Não é de admirar que o publicano, ao primeiro chamado do Senhor, tenha abandonado os lucros terrenos de que cuidava e, desprezando a opulência, aderisse aos seguidores daquele que via não possuir riqueza alguma. Pois o próprio Senhor que o chamou, exteriormente com a palavra, interiormente lhe ensinou por instinto invisível a segui-lo, infundindo em seu espírito a luz da graça espiritual. Com esta, compreenderia que quem o afastava dos tesouros temporais podia dar-lhe nos céus os tesouros incorruptíveis. E aconteceu que, estando ele em casa, muitos publicanos e pecadores vieram e puseram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. A conversão de um publicano deu a muitos publicanos e pecadores o exemplo da penitência e do perdão. Belo e verdadeiro prenúncio. Aquele que seria apóstolo e doutor dos povos, logo no primeiro encontro, arrasta após si para a salvação um grupo de pecadores. Assim, inicia o ofício de evangelizar, desde os primeiros começos de sua fé, aquele que viria a realizar este ofício plenamente, com o merecido progresso das virtudes. Contudo, se quisermos indagar pelo sentido mais profundo deste acontecimento, nós o entenderemos. A Mateus foi muito mais grato o banquete na casa do seu coração, preparado pela fé e pelo amor, do que o banquete terreno que ele ofereceu ao Senhor.
atesta-o aquele mesmo que diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ouvindo a sua voz, abrimos a porta para recebê-lo. Ao aceitarmos de bom grado suas advertências, secretas ou evidentes, e nos pormos a realizar aquilo que compreendemos como nosso dever. Ele entra para que ceemos, ele conosco e nós com ele, porque pela graça de seu amor, habita nos corações dos eleitos para alimentá-los, sempre com a luz de sua presença. Possam assim os eleitos cada vez mais progredir no desejo do alto, e ele, mesmo se alimente com os desejos deles, como com pratos deliciosos. Amém. Meu irmão, minha irmã, nesta festa de São Mateus, que a igreja celebra no dia de hoje, nós ouvimos esse trecho das homilias de São Beda, venerável presbítero do século VIII, e que nos fala da beleza do chamado de Jesus àquele publicano, Mateus, a aceitação do chamado que comoveu Mateus e ao mesmo tempo o moveu a seguir Jesus. O texto que nós ouvimos diz que Jesus compadeceu-se de Mateus. Vejam só, Mateus, um homem de certo modo resolvido, rico, cobrador de impostos, certamente que gozava de um luxo diferenciado da maioria do seu povo, porque cobrava os impostos, fazia o trabalho do governo romano, muitas vezes, quem sabe, explorando até mesmo seus conterrâneos. Um homem que enriqueceu às custas do sofrimento de muitos. Um homem que, humanamente falando, poderíamos dizer um homem que não precisa de mais nada. Um homem que tudo tem. Mas não é verdade. Senão, não necessitaria da compaixão de Jesus. Jesus compadeceu-se dele. Um homem que aparentemente tinha tudo, mas ainda faltava o essencial, que era justamente ter a presença de Deus viva na sua vida, a ponto de levá-lo à coragem de abandonar tudo o que não condiz com o reino de Deus, com a vontade de Deus, para seguir um projeto de Deus. E Jesus disse: segue-me. Cheio de compaixão, disse: segue-me. E Mateus se deixou encantar por aquele convite e realmente abandonou tudo e o seguiu. Convidou Jesus para uma janta em sua casa. E olha que coisa bonita. Quando alguém faz uma experiência verdadeira de Jesus, chama a atenção daqueles que estão perto dele. Mateus chamou Jesus para aquela ceia, para aquela janta, e, ao mesmo tempo, acolhendo Jesus, acolheu também seus companheiros de profissão, que também se deixaram tocar pela palavra de Jesus.
quando nós temos uma notícia boa para comunicar, que parte de uma experiência boa que nós fizemos, aqueles que nos rodeiam e fazem parte do nosso convívio também são tocados. Imaginem que naquela janta que foi criticado por tantos, sobretudo pelos fariseus que achavam-se melhores do que os outros, naquela janta, quantos não se abriram também à conversão e decidiram seguir Jesus? Jesus não fazia acepção de pessoas e falava a todos que tinham a coragem, a boa vontade e os ouvidos abertos para escutá-lo. Mateus, fascinado pelo chamado de Cristo, se torna já um evangelizador ao convidar outros seus companheiros para ouvirem também Jesus. E nesta terça-feira, meu irmão, minha irmã, convido você a rezar comigo a Nossa Senhora, reconhecendo a Mãezinha do Céu como Rainha nossa, Rainha do céu e da terra, e nossa intercessora, aquela que leva sempre a Jesus nossos pedidos, preces e agradecimentos. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A você, meu irmão, minha irmã, desejo que tenha uma terça-feira cheia de Deus, cheia de bênçãos, cheia da graça de Deus. Que você possa sentir Jesus caminhando com você e te ajudando a superar as dificuldades deste dia. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Por intercessão de São Mateus apóstolo, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.